Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda a live sobre o livro dos Espíritos que nós estamos estudando. Hoje nós vamos iniciar, na verdade, o capítulo 1, né, que o estudo que nós fizemos anterior era mais uma introdução do livro dos Espíritos, porém, esse capítulo 1, ele é bastante longo, então, provavelmente hoje nós não vamos conseguir estudá-lo todo, tá? Os outros capítulos, muitos deles são menores, mas esse de hoje ele é bem extenso. Então, antes de começarmos, vamos agradecer a Jesus, a sua presença entre nós, agradecer aos espíritos de luz que nos acompanham, que nos trata com amor, com carinho, que nos traz instruções para que nós possamos compreender um pouco mais sobre a nossa caminhada, sobre esse Deus que é o nosso Pai, nosso Criador. E que hoje nós possamos ter o entendimento necessário para a nossa caminhada, que possamos nos esclarecer um pouco mais sobre a vida espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje o assunto vai ser a origem e a natureza dos espíritos. Nesse capítulo, ele vai tratar vários assuntos. Então, é a origem e a natureza dos espíritos, depois vem mundo normal primitivo, a forma e a ubiquidade dos espíritos, vai falar sobre o perispírito, diferentes ordens de espíritos, que a gente vai falar um pouco sobre a hierarquia dos espíritos, a escala na espírita, a progressão desses espíritos, como que é feito essa evolução, essa passada de um nível para o outro, e sobre os anjos e demônios também, né, que vai ser lá no final, já que provavelmente hoje nós não vamos ver todos esses assuntos, como eu falei para vocês, que é bastante extenso. Mas então vamos lá, iniciando hoje, origem e natureza dos espíritos. Lá na questão 76, é perguntado o seguinte: que definição se pode dar aos espíritos? E a resposta é a seguinte: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, aqueles que estão fora da matéria, que estão fora do corpo físico, que são chamados de espíritos. O vocabulário espírito é empregado aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos, ou seja, aqueles seres que estão fora do corpo, e não mais o elemento inteligente do universo. Ou seja, aqui no Livro dos Espíritos, ele não está chamando nós também de espíritos, né? Mas espíritos aqui vai ser tratado aqueles que estão fora do corpo físico. Lá na 77, os espíritos são seres distintos da divindade ou seria apenas emanações ou porções das divindades e chamados, por essa razão, filhos de Deus? E a resposta: meu Deus, são sua obra, absolutamente, como homem que fiz, como homem que faz uma máquina. Então, aqui ele vai comparar, para a gente entender direitinho, essa questão nossa em relação a Deus também, qual que é a posição de cada um, ele vai dar o exemplo de uma máquina. Então, ele diz, são sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina ela é obra do homem e não é ele mesmo. Ou seja, Deus nos criou, ele nos fez, mas nós não somos Deus. Né? Nós fazemos parte desse Deus, mas nós não somos ele. Assim como o homem que criou a máquina não é o criador dessa mesma máquina. Ele é uma máquina que foi criada pelo homem. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Então, aqui, né, um exemplo, por exemplo, o pintor, né? O pintor, ele pinta um quadro, né? Aquela criação dele, ele tem tanto zelo, tanto amor por aquela criação, que ele chama de filho.
né? Assim, até vamos dar um exemplo meio banal, mas, por exemplo, uma pessoa que cuida de um cachorrinho, né? Hoje em dia vivem chamando de filho, mas o cachorro, ele não é aquela pessoa. Ele é apenas um animal que está sendo cuidado por aquela pessoa, né? Mas ele tem um outro propósito de vida, ele está num outro patamar diferente daquela pessoa. Lá na 78, a pergunta é a seguinte: os espíritos tiveram um começo ou bem são como Deus de toda a eternidade? Então, o que ele está perguntando aqui? É, os espíritos, eles tiveram um começo ou eles são como Deus, que são uma eternidade, como Deus que não tem princípio nem fim, né? Será que nós somos assim como Deus? Será que nós não tivemos um começo? Será que nós não tivemos um início? E aí vem a resposta. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Então, nós também seríamos esse Deus. No passo que eles são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes como isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Então, lá atrás, nós vimos que nós não temos como saber tudo, que nós não estamos preparados consciencialmente para entender, para ter o entendimento daquelas coisas que ainda não chegaram até nós, né? Então, aqui ele esclarece bem essa questão, né? Que nós tivemos um princípio, um dia Deus nos criou. Nós não somos como Deus, que não teve um início. Nós apenas não teremos um fim, né? Aí sim, nessa questão, nós assemelhamos a Deus. Lá na questão 79, a questão é a seguinte: visto que há dois elementos gerais no universo, que nós vimos lá na aula passada, no estudo passado, que é o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se a dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Isso é uma pergunta. E aí vem a resposta. Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Então, aqui ele está falando, vê a diferença entre espírito, né, e os corpos. Quando ele fala corpo, ele está falando do corpo físico, que é a matéria. Então, o espírito é a individualização desse princípio inteligente, assim como os corpos é a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos, é que nós não conhecemos quando é que nós fomos criados e de que forma que nós fomos criados. Por quê? Porque lá atrás nós vimos que nem tudo nós temos a competência de entender e de saber ainda, tá? Aí lá na questão 80, ele diz assim: a criação dos espíritos é permanente ou teve lugar apenas na origem dos tempos? Então, a criação dos espíritos, ela é permanente? Ou teve lugar apenas na origem de tempos? E aí ele vem responder essa questão. É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar, ou seja, Deus cria o tempo todo. O tempo todo ele está criando, né? Então, não foi só lá no passado que foi, por exemplo, criou todas as criaturas e aí depois Deus não criou mais. Não. Essa criação, ela é eterna. Deus está sempre criando, né? Criando seres, criando o mundo, criando tudo, né? Tudo isso é eternamente criado. Aí lá na questão 81, ele pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem dos outros?
Lá atrás, nós vimos a questão lá da alegoria lá de Adão e Eva, né? Então, não existe aquela lenda que a mulher foi criada, por exemplo, da costela do Adão? Então, aqui a gente vai ter a resposta. Esses seres, ó, os espíritos, eles se formam espontaneamente ou eles procedem dos outros? E ele responde: Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas ainda, uma vez, a origem deles é um mistério. Mais uma vez ele vem dizer, a origem é um mistério, porque lá atrás, ali na outra questão, a gente viu que ele já havia falado, que era um mistério, que nós não tínhamos como saber de onde nós viemos, de quando nós fomos criados, e nem de que forma nós fomos criados por Deus. Então, como é que alguém vai saber que a Eva foi criada da costela do Adão, se isso é um mistério até hoje para a gente, né? Aí lá na questão 82, é exato se dizer que os espíritos são imateriais? Aqui eu vou pontuar uma coisa. Bom, quando eu estava dando aula de história, muitas vezes eu tinha que falar para os meus alunos essa questão material e imaterial. Então, para o entendimento acontecer, o que eu dizia para eles? O material é tudo aquilo que se toca, que é tocado, ou seja, é a energia condensada, né? Claro que eu não ia falar para eles isso, que é energia condensada, porque lá é uma outra visão, lá eu estava falando algo sobre a história oficial e não estava falando sobre questão religiosa. Mas eu explicava para eles o seguinte: o imaterial é aquilo que não se pode tocar, que nós não podemos tocar com as nossas mãos. E o material é aquilo que se toca. Ou seja, aqui a gente pode dizer isso, que o material é a energia condensada que a gente conhece, por exemplo, aqui no plano físico. E a imaterial é a energia sutil, que está fora daqui. E muitas coisas, nem tudo está fora daqui, né? Porque nós temos as percepções, algumas percepções que elas são sutis. Mas continuando aqui. Então, a pergunta era essa: é exato se dizer que os espíritos são imateriais? Resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e como a linguagem suficiente? Então, o que ele está dizendo aqui? Que é difícil explicar isso, comparar com algo, porque essa energia material, ela é muito diferente da energia imaterial. Então, para nós que não temos essa percepção mais ampla, é muito difícil da gente entender. Mas eles tentam, né, fazer uma comparação, mas é uma comparação grosseira ainda, porque fica difícil para eles explicarem também por conta da nossa percepção ainda. E aí ele continua: um cego de nascimento pode definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato. Ou seja, aquele que não está, que não é um corpo, esse corpo que a gente conhece, né, como corpo físico. Pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria sutil, que não é essa matéria que a gente conhece aqui no plano físico. Mas, sem analogia para vós, é tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos, né? Então, essa matéria aqui, ela é diferente dessa matéria física que nós conhecemos. Então, é difícil explicar para a gente essas coisas. E ele continua: dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência, ela difere de tudo que conhecemos sobre o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a seus efeitos. Por quê? Porque o cego nunca havia visto a luz. Então, como é que esse cego ele ia explicar a luz para alguém? Assim somos nós. Como que alguém vai explicar para nós essa vida imaterial se nós não vivenciamos isso, né? Ou seja, já vivenciamos, mas todo mundo sabe, né? Quando nós chegamos aqui, a gente tem o esquecimento de tudo isso, dessas percepções e dessas experiências que nós já vivemos. Então, um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam sentido que lhe falta. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é a mesma coisa, assim como o cego, né?
ele não compreende, ele só sabe, ele acha que o mundo, que todas as percepções é apenas a percepção da audição, né, do tato, etc., dessas percepções menos da visão física, assim também, nós achamos que tudo que existe é parecido com aquilo que nós temos aqui, que é só isso que existe. Por quê? Porque existe uma frase que ilustra bem essa questão, que diz assim: o nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Então, o nosso mundo, aquele mundo que nós achamos que existe, é aquele mundo que a gente conhece. Por isso a importância da gente estudar, para a gente conhecer, ampliar um pouco mais essa percepção desse mundo. Né? Esse é o objetivo do estudo, para que a gente vai descobrindo, até através da intuição, né? Assim como os mestres indianos falam para a gente, os orientais, que muitas vezes a gente aprende mais através do sentir, através do prestar atenção nos nossos sentidos mais profundos da nossa alma, do que quando eu leio um livro. Porque quando eu leio um livro, pode ser que esse conhecimento possa ser que fica só no meu intelecto. Mas quando eu aprendo, a minha alma está aprendendo, com o conhecimento que está no universo, presente no universo, esse conhecimento é muito mais abrangente, é muito mais profundo. Ele não fica só na questão do meu cérebro físico, mas ele vai além disso, ele fica gravado, né, ali no meu perispírito, ele fica gravado na minha alma, no meu espírito. E continuando, então, deixa eu só ver aqui para não me perder, né, que eu fui falar. É uma matéria, não, desculpa, aqui, é um cego, tá? Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço da nossa imaginação, ou seja, a gente esforça para imaginar tudo aquilo que eles nos diz, mas sempre vai ser uma percepção imperfeita, porque nós ficamos ou só na imaginação, né? Ou a gente faz uma comparação com algo que não é adequado para que a gente saiba. Então, por isso que Jesus falou, não julgais, né, para não julgar ninguém. Por quê? Porque a gente só vê o aparente, inclusive da nossa vida. Aqui a gente só vê essa partezinha da nossa vivência que a gente está passando, mas a gente não tem ideia mais profunda, mesmo que a gente tenha algumas percepções, a gente não tem a ideia profunda de quem realmente, da jornada que nós já fizemos, das coisas que nós já aprendemos. A gente só tem a percepção dessa vivência aqui, que nós estamos tendo agora. E continuando lá, na questão 83, os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de compreender que uma coisa que teve começo, possa não ter fim. Então, aqui é interessante, né? Ele está falando assim, que é difícil a gente imaginar, porque fala assim, tudo tem começo, meio e fim, não é assim? Que diz o ditado. Só que nós, e aí ele questiona, né? Será que a gente pensa, será que um dia nós vamos perder a nossa individualidade? Porque, como ele diz, nós já sabemos que nós nunca vamos deixar de existir. Mas será que a nossa individualidade vai permanecer para sempre? Ou será que ela vai voltar a energia novamente universal, assim como o nosso corpo volta para a matéria física lá na Terra, né? Que volta para a massa. Quando ele fala volta para a massa, é porque quando a gente sai desse corpo físico, o nosso corpo físico volta novamente para a matéria condensada e se agrega a ela, né? Já não sou mais, o meu corpo já não é mais um corpo, ele já é diluído novamente, devolvido à matéria orgânica, inorgânica, na verdade, né? Há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada. Isso não é uma razão para que as rejeiteis.
A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. E é tudo que podemos dizer. Ou seja, a única coisa que se pode nos dizer até hoje é que nós não teremos fim. Mas a explicação ainda, mesmo que um dia talvez nós tenhamos a capacidade de receber esse conhecimento, mas por enquanto é a única coisa que a gente pode saber, é que nós não teremos fim. E aí ele fala do mundo normal, primitivo, que vem lá na questão 84, que é: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E vem a resposta: sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas, ou seja, isso nós já sabemos, né? Que os espíritos têm um mundo diferente do nosso. Por mais que nós estejamos todos próximos uns dos outros, mas tem essa diferenciação dessa questão através dessa vibração diferente, né? Eles estão em outra vibração diferente da nossa. A 85. Qual é dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, que é o principal na ordem das coisas? Ou seja, qual desses está na ordem das coisas? O mundo corpóreo ou o mundo espiritual? E ali vem a resposta: o mundo espírita. Ele fala o mundo espírita, né, gente? Ele fala o mundo espírita, porque ele não está falando dos espíritos, ele está falando desse mundo aonde os espíritos vivem. Por isso ele fala o mundo espírita, né? Aonde os espíritos habitam. Então ele diz: sim, o mundo espírita é pré-existente e sobrevivente a tudo, né? Aí então, aqui ele já diz, né? Porque ou seja, o mundo espírita, que é o mundo onde os espíritos habitam, ele foi criado antes. Por quê? Porque tem muitos mundos, né, que foram criados depois, que é o caso do planeta Terra, por exemplo, que é o mundo que nós habitamos, né? Quer dizer, os espíritos já tinham sido criados, aí depois criou esse mundo aqui que nós conhecemos, que é o planeta Terra. Então, ele pré-existe. O pré é o quê? Aquele que veio antes. Né? Aquele que já existia quando essa criação foi, porque Deus criou tudo, né? E depois foi criando assim por diante as coisas e as pessoas. Aí vem 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Ou seja, será que o mundo espírita ele depende desse mundo corpóreo que é, na verdade, o mundo físico? E aí ele responde: sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Ou seja, quantos mundos já não existem mais que existiam um dia, né? Então, eles são independentes um do outro. Só que existe essa correlação entre um e outro, porque nos mundos que existem, existe essa troca, né, que a gente conhece, que é a questão mediúnica, que por isso tem os médiums que faz essa ponte, né, entre o mundo espírita e o mundo corpóreo. E lá na 87, ele pergunta: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço, ou seja, eles têm um espaço limitado lá, ou eles podem se movimentar, eles podem ir para outros mundos, eles podem sair viajando por aí pelo universo. O que é que acontece? Né? E aí ele responde: os espíritos estão por toda parte, os espaços infinitos são por eles povoados ao infinito. Os que estão sem cessar ao vosso lado, que vos observam e agem sobre vós com o vosso desconhecimento, porque os espíritos são uma das forças da natureza, instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus objetivos providenciais, mas nem todos vão a toda parte,
pois há regiões interditadas aos menos avançados. Então, aqui o que ele está explicando a verdade? Que existe uma limitação para aqueles espíritos que ainda não têm um certo adiantamento. Aqueles que já são chamados espíritos adiantados, ou os espíritos puros, eles têm livre acesso, eles podem ir aonde eles querem, né, para outros mundos, assim que são os anjos, os arcanjos, né? Eles já têm uma liberdade que já não é mais limitada. Por quê? Porque eles já têm uma responsabilidade, né? Eles não vão fazer nada que prejudique esses outros espaços. Pelo contrário, muitas vezes eles encarnam, né, num outro mundo, que nem é o mundo onde eles habitaram, assim como Jesus o fez, né, aqui no planeta Terra, que Jesus não era aqui do planeta Terra, né, inclusive teve que recompor o perispírito dele, que ele nem tinha mais, para ele poder viver aqui no nosso mundo, que é um mundo que ele nunca tinha tido nenhuma existência aqui nesse mundo. E aí continua aqui. E os espíritos inferiores, por que são limitados? Porque já imaginou eles saírem andando por aí para onde eles quisessem, né? Seria um caos, porque se eles já ainda não têm o conhecimento amoroso, né, para lidar com as pessoas, imagina se eles pudessem ir a todos os lugares, né, criando problemas e limitações. Aí agora ele vem falar sobre a forma e ubiguidade dos espíritos, que é na questão 88, que ele pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E ele responde: aos vossos olhos, não, aos nossos, sim. Então, todos têm uma forma limitada e constante. Por quê? Porque ele está falando aqui do espírito, ele não está falando do corpo, ele não está falando do perispírito. O perispírito, ele muda, né, de aparência, tudo, mas o espírito não. O espírito, na verdade, ele é uma chama, né? Agora, aquele que dá a forma é o perispírito, mas o espírito não tem aquela forma. Ele apenas é uma chama. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Ele pergunta. Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Ou seja, aquele que é mais puro, ele tem uma cor mais vibrante. Aquele que é menos puro, a cor dele é diferente. Então, as cores também diferem de acordo com o crescimento espiritual de cada ser. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então, olha só, aqui eu me lembrei por conta daquele sinal, né, que os indianos usam aqui, né? Os orientais usam aqui, quer dizer, aqui é esse espaço que ele fala, dessa estrela sobre a fronte, que aqui é a sede da inteligência. Por isso, quando a gente vai meditar, né, é pedido para que a gente feche os olhos e olhe nesse espaço entre a sobrancelha, porque é aqui que está esse ponto que é a sede da inteligência, na verdade. E continuando. Lá na 89, os espíritos gastam um tempo qualquer para transpor o espaço, ou seja, eles demoram um tempo para poder se deslocar de um lugar para o outro, e aí ele responde: quando o pensamento está em qualquer parte, a alma está também. Então, é aquela coisa que a gente já conhecemos, né? Que sempre a gente estuda sobre isso, né? Que o nosso pensamento, quando eu penso no lugar, o meu corpo mental ele já está lá, né? E eu vou para qualquer lugar que eu queira através do corpo mental. Quando ele fala que é limitado a coisa, ele está falando do espírito, ele não está falando do corpo mental, né? Pois é a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Então, se quando eu penso eu estou naquele lugar, por quê? Porque, na verdade, quem pensa é a minha alma. Então, se a minha alma que pensa, quando eu tenho esse pensamento, eu já estou lá, na verdade, aonde eu estou pensando. Então, isso auxilia essa questão de conhecimento, porque quando a gente quer ajudar uma pessoa, por exemplo, a gente pode
pensar que está lá numa cachoeira, né? Que aquela pessoa está ali numa cachoeira, ou que está no meio da mata. A gente pode pensar em ir para a mata para trazer as essências, né, da mata para ajudar na cura. Por quê? Porque quando eu penso lá na Mata Amazônica, na verdade, eu já estou lá, a minha alma está lá para buscar aquilo que é necessário. Isso é muito interessante mesmo. Aí lá na questão 90, o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência dessa distância que percorre, dos espaços que ela atravessa? Ou bem é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? Ele fala ambas as coisas. O espírito ele pode muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre. Mas essa distância pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade, também da sua natureza mais ou menos depurada. Então, ou seja, ele está dizendo aqui que a pessoa é possível ela saber a distância que ela percorreu, né? Mas isso vai depender da depuração, ou seja, do grau evolutivo dessa pessoa e também do esforço dela. E também essa distância ela pode desaparecer por quê? Por exemplo, quando a gente está meditando, que a gente entra numa meditação profunda, a gente vira uma coisa só. Não existe separação no universo, não existe as formas, perde totalmente, elas se perdem totalmente. É como se você estivesse mergulhado naquele, é como se tivesse, não, você está mergulhado naquela energia universal. Ali não tem separação de nada. Então, por isso ele diz que nem sempre, muitas vezes, essa instância pode desaparecer, né? Ou muitas vezes você pode ter ideia de quanto, o tamanho da distância, né, que você percorreu através do seu pensamento. Lá na questão 91, a matéria faz obstáculo aos espíritos? Ou seja, os espíritos têm dificuldade de atravessar a matéria? E ele responde, não. Eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Ou seja, o espírito ele pode atravessar a parede, né? Ele pode passar na água sem se molhar, sem afogar na água, por exemplo, tudo isso, todos nós sabemos disso. Ele pode passar pelo fogo, né? Porque ele não vai se queimar, porque o espírito é imaterial, né? Não é a matéria aqui, não é corpo físico, não é a energia condensada. Lá na 92, os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou seja, de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo. Ou seja, eu posso me dividir, estar aqui, estar lá em Marte e estar lá em Sírios. Será que eu posso me dividir? E um corpo está lá, uma pessoa, um corpo não, um espírito está lá, outro aqui, outro ali? E ele responde, não. Não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia diversas direções e por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. E aí a gente fala assim, mas e por exemplo, a mediunidade? Vamos supor, Eurípides Barçanufo, que ele estava lá dando aula e de repente ele estava fazendo um parto. Aí aqui ele vai explicar. Não é que o corpo se dividiu. Ó, vê o sol, é apenas um. E, no entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Ele não é dividido o sol é único. Então, quando a gente também, quando os médios que têm essa capacidade, né, de se deslocar e ficar ali ao mesmo tempo, na verdade, é como o sol. Ele está em vários lugares, mas ele não se dividiu. É ele mesmo. É como se a claridade do sol que ela abrange lugares longínquos, mas o sol continua intacto. Ele não se dividiu. Ele apenas, os raios dele penetrou até uma distância maior. E aí, tá, o sol é apenas um, e, no entanto, ilumina tudo ao redor, leva os raios, tá. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Ele está perguntando. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso dividir. Tá, desculpa, eu voltei aqui. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da
ubiquidade atribuída aos espíritos. Então, cada um deles irradia, então, através da irradiação. É uma irradiação, não é uma divisão. Tal como uma centelha que projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida de lugar e sem se repartir. Pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. Então, muitas vezes, Adão mesmo fala que às vezes tem um espírito ali, vamos por Ramatiz. Vamos dar um exemplo do irmão Ramatiz, nosso irmão mais velho. Muitas vezes ele está ali no Ramatiz, ele está falando ele no Ramatiz, mas nem sempre ele está presente ele no Ramatiz. Então, o que está acontecendo? Está irradiando essa consciência dele, o eu sou dele, está irradiando até chegar ali no Ramatiz, mas ele está ali e, ao mesmo tempo, ele pode estar enviando uma mensagem em outras casas, em outros locais também, ao mesmo tempo, e mensagens diferentes. Não sei se deu para entender, né? Às vezes o negócio fica meio confuso, mas é isso que acontece. Aí ele vai explicar um pouco a questão do perispírito, né? Eu vou mais um bocado aqui, porque nós não vamos ter condições mesmo, que esse capítulo é muito bom. Mas vamos falar um pouco sobre o perispírito, para a gente entender um pouquinho. Lá na 93, ele começa a falar sobre o perispírito. O espírito, propriamente dito, está a descoberto ou está, como pretendem alguns, envolvido em alguma substância qualquer? Ou ele está dizendo, o espírito ele está ali nu e cru, ou existe alguma coisa revestindo esse espírito? E aí ele responde, o espírito está revestido de uma substância vaporosa para ti, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde queira. Então, aqui, essa substância vaporosa que ele está falando é o nosso perispírito. Ou seja, para a gente, ele está falando que para nós, para eles já é uma substância bem grosseira que até provavelmente se assemelha para eles, assim como o nosso corpo físico, por conta que para eles ainda é uma matéria grosseira. Por quê? Porque eles já estão num patamar muito mais sutil e muito diferente já. E a maioria, assim como eu falei, ó, esses espíritos evoluídos já nem têm esse corpo aqui mais, eles já não têm mais o perispírito, eles só têm o espírito. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito, propriamente dito, está revestido de envoltório, que por comparação pode se chamar de perispírito. Então, entenderam? Esse revestimento, o espírito está revestido dessa substância vaporosa, que é o que nós chamamos de perispírito, que é aquele que dá forma, que a gente pode mudar. Por exemplo, eu posso, quando eu não estiver no corpo físico, eu posso aparecer com um corpo que eu tive lá, uma aparência, né, que eu tive lá numa outra vida, porque esse perispírito, ele é mutável, né? Ele tem a plasticidade. Mas isso também depende, né, da evolução de cada um, né? Nem todo espírito, aquele que não tem, que é bem ignorante ainda, ele não tem ainda como transmutar nessa aparência dele. Lá na 94, de onde o espírito toma o seu involucro semimaterial? Ou seja, de onde que ele cria esse perispírito que a gente está falando, que é esse envoltório em volta do espírito? E ele responde, do fluido universal de cada globo, que nós vimos lá no estudo anterior. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca de envoltório como mudar de roupa. É o caso que eu acabei de citar de Jesus, né? Jesus, ele nem tinha perispírito mais, mas se ele ainda tivesse, ele nunca tinha feito parte do planeta Terra. Mesmo que ele ainda tivesse perispírito, era de um outro planeta, essa matéria, ele teria que, de qualquer forma, teria que se criar um novo perispírito para ele, para adequar essa matéria do planeta Terra. Então, cada planeta, cada mundo, né, vamos dizer assim, cada mundo tem o seu envoltório é feito de uma determinada matéria ainda. Ou seja, mas tudo não é feito do fluido universal? Tudo. Mas lembra que a gente falou que essa energia passa como se fosse por um transformador para que ela se adeque a cada realidade? É a mesma coisa, né? Se aqui no planeta Terra nós temos que ter um corpo mais grosseiro ainda,
essa energia vai vir adequadamente para esse corpo mais grosseiro. Se eu nascer lá em Sírios, por exemplo, o meu perispírito já é muito mais sutil, porque lá já as pessoas são muito mais evoluídas, elas já não precisam desse perispírito tão grosseiro quanto nós temos. E prosseguindo. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro, ou seja, vamos supor, Ramatiz vem aqui no planeta Terra para nos visitar. Ele vem pessoalmente, né? Com um perispírito, quer dizer, ele tem que formar um perispírito com a energia mais grosseira que a nossa energia, para ele poder estar aqui no plano físico do nosso mundo. Se bem que ele, né, já viveu nesse mundo, então o perispírito dele, que eu nem sei, bom, não sei, ele provavelmente ainda tem, né, perispírito, aí eu já não sei. Mas, mesmo assim, ele tendo o perispírito da Terra, ele já é muito mais evoluído, já provavelmente já tem que acrescentar uma energia mais grosseira nesse perispírito dele, já tem que dar uma transformada ali para ele poder vir aqui, mesmo ele tendo o perispírito aqui do planeta Terra, né? Que a energia dele já não é grosseira igual a nossa, então já tem que dar uma transformada ali, pelo menos, uma reformada ali, né, para ele poder estar aqui, eu creio. O 95, o envoltório semimaterial do espírito então, os espíritos têm formas determinadas e pode ser perceptível. Então, o envoltório, que é o perispírito que a gente está falando, semimaterial, porque ele não é material, mas ele é semimaterial, porque vocês viram que ele é feito de uma energia grosseira ainda, do espírito, tem formas determinadas, ou ele pode ser perceptível? Sim, né? Todo mundo, pelo menos aqui, né? Todos que estão aqui na sala sabem, né? Que é perceptível, porque senão assim os espíritos não eram enxergados, né? Tem uma forma que o espírito deseja. Tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele vos apresenta algumas vezes, seja no sonho, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Como assim? Mas não acabou de falar que o imaterial não pode ser tocado? Sim, eu disse que o imaterial é aquilo que não pode ser tocado, mas veja bem, existe a materialização, né? Acho que todo mundo sabe que existe a materialização, inclusive o Centro Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, agora eles não estão fazendo mais, porque precisa de um médium específico para poder ter a materialização, não é qualquer médium, né, que tem que ser o ectoplasma diferenciado, né, a pessoa fica, geralmente é um sonâmbulo, né, que ele dorme, e aí o ectoplasma é tirado do corpo, vai saindo do corpo dele, e vai se formando esse corpo material para que aquele espírito se manifeste naquele momento. E depois esse corpo ele é desfeito, porque é só aquele momento que ele vai materializar ali para poder trazer uma orientação, e mesmo muitas vezes até para fazer uma cirurgia, né? Ele é materializado. Então, ele pode ser palpável. Por exemplo, vamos supor, o médico que não tem evidência, mesmo esse médico, ele pode visualizar ele, por quê? Porque ele está materializado, que é diferente daquele que aparece ali, que ele não está com o corpo materializado, que só que os videntes que é possível, existe a possibilidade de vê-lo, mas não tem como tocá-lo. Diferentes ordens de espíritos. Esse aqui, eu vou fazer o seguinte, daqui para frente, eu vou deixar o próximo estudo que eu vou fazer, que provavelmente seja o mês que vem, então, mês que vem, eu vou ver que o Paulo de Tarso falou para ir fazendo os capítulos certinho, para cada pessoa que for fazer na segunda-feira, já vou continuar o estudo do Livro dos Espíritos, mas então eu vou marcar aqui, e nós vamos até aqui, uma para não ficar tão cansativo, e também porque é muito longo, acho que nem outra, acho que vai uns 2 estudos para terminar, porque o negócio aqui ainda falta uns 5 assuntos ainda para a gente ver dentro disso. Agora ele vai falar das ordens dos espíritos, depois ele vai falar da escala, né, desse espírito, aí depois ele vai explicar todas as ordens, que tem a primeira, a segunda, a terceira, depois ele vai falar sobre a
cada uma delas detalhadamente, e depois ele vai terminar falando, né, sobre os anjos e os demônios. É muito interessante, eu acho, o estudo do Livro dos Espíritos, que a gente vai adquirir, né, um conhecimento bem mais amplo do que aquilo, pelo menos para mim, né, estou falando por mim, do que aquilo que a gente conhecia, porque a gente estudando um capítulo só, por vez, a gente pode, né, não é um acúmulo tanto de conhecimento para a gente ficar, para a gente não ter como... A gente vai conseguir, né, assimilar mais estudando um pedacinho de cada vez. Aí a gente consegue assimilar melhor. E agora eu agradeço vocês, a presença de vocês, eu deixo, se alguém quiser contribuir, fique à vontade, porque é interessante a gente falar sobre a nossa opinião também, que às vezes há algo que escapa, né, da minha percepção e uma outra pessoa percebeu. Se quiser fazer alguma pergunta, se eu tiver como responder, eu respondo. Se não tiver, eu também estou aprendendo assim com você.